Pode ficar sentados, tá bom? Eu vou ler o livro de Salmo, de número 21. Versículo 1. A ti, ó Senhor, Salmo de número 28, versículo 1. A ti, ó Senhor, eu suplico, rocha minha. Não deixe de ouvir o meu clamor, pois se permaneceres em silêncio, serei como os que voltam ao pó. Diga graças a Deus. Vá em 2 Timóteo, por favor, no capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4, por favor. Versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém se fez presente para me ajudar. Pelo contrário, todos me desampararam. Contudo, que isso não lhe seja imputado em juízo. Todavia, o Senhor permaneceu ao meu lado e me abençoou com forças, para que por intermédio da mensagem a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os que não são judeus a ouvissem. Eu fui livrado da boca do leão. Assim o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me conduzirá salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Eu gostaria agora que os irmãos fossem em 2 Coríntios 12. Versículo de número 8 em diante. Roguei 3 vezes ao Senhor, remove isso de mim. Entretanto, Deus me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. E é por esse motivo, por amor de Cristo, eu posso ser feliz nas minhas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estou enfraquecido, é que na verdade estou forte. Amém, igreja? Graças do Espírito Santo. Presta atenção, gente. O Salmo de número 28, na verdade, é uma oração muito triste, feita por uma pessoa que teve uma história muito difícil, muito complicada. A pessoa que escreveu essa oração foi uma pessoa que foi muito maltratada pela família. A pessoa que escreveu essa oração é uma pessoa que teve uma origem muito triste. Ele teve uma mãe que ele não conheceu, e pela conduta dessa mãe, pela falha de comportamento dessa mãe, pela condição social dela,
ela infelizmente foi impedida pelas circunstâncias que envolviam de poder cuidar desse menino. Porque ela era uma mulher, segundo a sociedade da época, uma mulher de conduta muito questionada. E ela veio a ter um relacionamento sexual com um homem chamado Jessé. E Jessé é o pai da pessoa que escreveu esse salmo. Ele é o pai de Davi. E Davi, ele foi entregue para o pai. Só que para quem conhece as Escrituras, sabe que segundo as leis daquela época, as leis segundo as tradições do povo de Deus, um hebreu ou um israelita que tivesse filho com uma mulher fora de casa, segundo as leis daquela época, ele deveria ser rejeitado pela sociedade. Ele já não ia mais ser convidado a participar de momentos da família. Ele não seria uma pessoa apta a estar dentro do templo. Socialmente, ele sofreria muito com isso. Ele seria muito repudiado. Então, Davi é recebido por Jessé com uma profunda preocupação de Jessé. Qual era a preocupação de Jessé? O que ele ia receber de retaliação. A primeira coisa seria a família. A família ia questionar ele. Como pode você receber o filho dessa mulher dentro da sua casa? E ele ia começar a ter vários tipos de problemas relacionados a isso. E ele optou por não enfrentar esses problemas. Ele optou por repudiar Davi, por desprezar Davi. Então Davi, dentro desta casa, agora repudiado pelo seu pai e repudiado pelos seus irmãos, está certo que quando Davi chegou era uma criança, mas a mãe de Davi, a mãe dos irmãos de Davi, não aceitava Davi. Por quê? Porque Davi é fruto de uma pulada de cerca de Jessé. E para uma mulher receber um filho de um marido que traiu ela, tem que ser um nível espiritual muito elevado. Humanamente é difícil compreender uma pessoa assumindo uma criança de um homem que é seu esposo e que traiu a sua esposa. Você receber um filho de uma moça que você conheceu é diferente. Mas receber um filho de alguém que dentro da sua própria casa te traiu, precisa ter uma grande riqueza espiritual no coração. E ela não teve essa grandeza. Ela não teve essa condição, essa nobreza, esse nível espiritual necessário para ela entender que Davi não tinha culpa disso. De que o pai errou, mas Davi não tinha culpa. E ela não soube assimilar isso. Então, essa mulher, que era a mãe dos filhos de Jessé, quando Davi era criança, por ter que cuidar de Davi, ela passa toda aquela etapa de Davi, até que Davi aprendesse a comer, até que Davi aprendesse a tomar banho sozinho, até que Davi aprendesse a se cuidar, ele foi alvejado, ele foi perseguido, da mãe dizer: não quero você brincando com esse menino. Mãe, por que eu não posso brincar com meu irmãozinho se ele é filho do meu pai? Porque isso aí é uma carne impura. A lei da igreja, a lei de Deus diz que ele é uma carne impura. E era a lei da época. Tinha que ser respeitado. Então Davi, ele passa toda a sua infância sem saber o que é pai. Davi passa toda a sua infância sem entender o que é ter um pai. Entender o que é ter a presença de um pai. Então ele olha todos os seus amiguinhos chamando alguém de pai, mas ele tem um pai,
que não existe. Ele passa a vida da sua infânciazinha vendo todo mundo chamar alguém de mamãe, mas aquela mulher que ele entendia que era a mãe dele era muito brava. Ele não entendia porque ela era boazinha para os outros irmãos e porque com ele parece que ela queria a morte dele. Só que Davi era uma criança, ele não entendia isso. Ele não compreendia o que estava acontecendo, porque ele era pequeno. Porque quando a gente é criança, todo mundo é bom. Uma criança tem um coração doce. Uma criança, ela vai no colo de um psicopata como se fosse uma pessoa boa. Por quê? Porque para a criança todo mundo é bom. Ela não imagina que ela está sendo colocada no colo de uma pessoa que pode fazer um mal para ela. Porque uma criança não tem maldade. Não tem malícia. Então Davi passa todo esse ambiente sem entender o que é paternidade. O que é ter um pai? Ele via Jessé cuidando de Eliabe, ele via Jessé cuidando de Abinadab, ele via Jessé cuidando de Samar, mas quando era ele, Jessé repudiava ele. E isso na cabeça dele, ele não entendia. Então Davi, ele tem toda a sua performance de educação, toda a sua riqueza de formação, baseada em duas palavras: repúdio e desprezo. Esses eram os dois amigos de Davi, que ele dormia e acordava todos os dias: repúdio e desprezo. Então ele acorda de manhã, já com esse amigo dizendo: não gosto de você, você não devia estar aqui. Depois que ele acorda, ele tem que passar o dia inteiro alguém fazendo de conta que ele não é importante. Você já se imaginou viver dentro dessas condições? Tudo bem você ser convidado para ir numa chácara, você ser convidado para ir num aniversário, você ser convidado para ir num churrasco e chegar lá, você notar que você não é bem-vindo. Você sai de lá, pega teu carro e vai embora. Mas uma criança vai embora para onde? E Davi tinha que viver nessas condições. E aí ele cresce com esse rombo na vida dele. Ele cresce com esse buraco na alma. Ele cresce com esse vazio. E qual o vazio que ele cresce? Ele não sabe o que é ter pai. Aí aquela figura que ele via na casa dos amiguinhos, aquela figura que ele via na casa dos vizinhos, aquela figura que ele via de alguém protegendo, de alguém trazendo comida, de alguém guardando, de alguém provendo, de alguém cuidando, de alguém educando, dando atenção, ele nunca teve isso. Ele não sabe o que é isso. Ele chegou um tempo que ele tinha que se virar. Então, se ele não fosse fazer uma comida, ele não comia. Se ele não fosse tomar um banho, ninguém ia perguntar para ele se tomou banho ou não tomou banho. Se ele não fosse ali na beira de um rio lavar a camisa dele, para a camisa dele cheirar um pouquinho melhor, ele ia ficar fedido. Porque ele morava num ambiente onde as pessoas pouco se importavam com ele. Então, na sua concepção de família, na sua concepção de cidadão, de pessoa humana, Davi era um cara que ele não sabia o que é ser pai. O que é ter pai? Ele olhava, tudo era muito bonito na casa dos outros, mas quando ele ia para dele, parecia que ele estava no inferno. E aí você faz uma análise e conceitua na sua cabeça, depois de 10 anos, a sua condição psicológica. Conceitua depois de uns 8 anos, a sua condição psicológica. Conceitua depois de uns 12 anos, como é que vai estar a sua cabeça morando num lugar desse? Como é que vai estar a cabeça de uma pessoa dessa depois de 15 anos nessa situação? Com todo respeito,
ele vai desvirtuar os valores, ele vai desvirtuar os princípios, ele vai desmontar. Ou ele vai caminhar para o crime, ou ele vai caminhar para a loucura. Algum surto vai ter, porque isso vai ter consequências. Porque não se passa por uma vida como essa sem ter sequelas lá na frente. Não se passa por uma história dessa sem carregar alguma ferida. Ou ele vai ser um pai terrível, ou ele vai ser um marido violento, ou ele vai ser um cara perdido na vida, ou ele vai carregar ódio de muita gente, mas alguma coisa vai estar dentro desse cara. Porque são muitos dias, são muitas semanas tendo que engolir uma ofensa. São muitos meses tendo que engolir fezes dos outros. Ofensas dos outros. Quando esse cara, ele tiver um corpo, que ele tiver condições de gritar, de falar, ele vai jogar esse monstro que está dentro dele para fora. E sabe Deus lá o que vai sair disso. Por quê? Porque ele está sendo conduzido a entender que paternidade é a mesma coisa de bicho. Ele está sendo levado a entender que família é a pior desgraça que uma pessoa pode ter. Ele está sendo levado a entender que a afinidade de família não passa de mentira. Com certeza vai sair um tipo de ser humano que não vai acreditar em ninguém. Vai sair um ser humano aqui que não acredita em nada. E dali nasce esse salmo. Dali nasce Davi. Só que a Bíblia conta que como todo menino, ainda que nas condições de Davi, aos 8 anos, segundo as leis da tradição da época, as leis religiosas, todo pai judeu, hebreu, que tivesse um filho macho, aos 8 anos ele teria que ser levado ao templo para ser consagrado. Todo pai que tivesse um filho macho, ainda nessas condições, teria que levar esse filho aos 3 anos para começar a aprender as escrituras. O primeiro princípio a ser aprendido por uma criança judia, dos 3 aos 9 anos, é o que é temer a Deus. Dos 9 anos aos 12 anos, ele tem que aprender a Torá. Com 12 anos, ele tem que ter as leis de Deus na cabeça. Isso salvou Davi. Porque Davi, mesmo nessas condições, ele foi apresentado no templo. Jesus foi apresentado no templo aos 8 anos de idade. Samuel foi apresentado no templo. E o fato de uma criança ser apresentada no templo em consagração, porta ao mundo espiritual a corresponsabilidade ou obrigação de Deus em se tornar pai. Davi, durante a tua vida terrena, ele não teve a identidade de uma paternidade terrena, mas ele pôde ter, através da misericórdia de Deus, um pouco da compreensão de um pai maior. Espírito Santo de Deus, de um pai mais poderoso, de um pai que não abandona, de um pai que guarda, de um pai que se preocupa, de um pai que está presente. Ainda que Davi fosse crescendo dentro desse ambiente, o fato dele ter que ir ao templo desde os 3 anos até os 9 para aprender sobre o que é temer a Deus, pôde, através dos estudos dentro do templo, Davi, até os 8 anos de idade, dos 3 ao 9, Davi até os 9 anos de idade, ele pôde aprender sobre o que é temer a Deus. E quando você começa a aprender o que é temer a Deus, você começa a aprender que você tem pai. E dos 3 aos 9 anos, Davi começou a perceber que o pai dele na terra não dava muita bola para ele. Mas quando ele ia para o templo, ele aprendia que tinha um pai que se importava com ele.
Aí esse pai, que é o pai maior, que Davi começou a aprender dentro do templo, se interessou por Davi. Então, apesar do pai de Davi, da madrasta de Davi, da família de Davi, passar a vida desprezando ele, esse outro pai, observando Davi indo no templo, e com aquele olhinho de criança arregalado para os ensinamentos, e dizendo, nossa, eu quero esse pai, aquele outro não me importa, mas esse aqui me importa. Davi começou a se interessar. Aí o que aconteceu? Esse pai maior começou a perceber a sacanagem do pai da terra. Ele começou a perceber que Jessé, logo que Davi completou 9 anos, ele começou a entregar as ovelhas na mão de Davi. E ele começou a colocar Davi para pastorear as ovelhas no campo. E o pai maior começou a perceber que Jessé colocava Davi para pastorear as ovelhas e mandava Davi com 9 anos para ir para o pasto. E Davi ficava 10 dias, 15 dias fora do carro, fora de casa, pastoreando no campo. E o pai dele fazia isso. E começou Davi a ficar sozinho. E o álibi da família é de que Davi tinha que pastorear as ovelhas, porque era a responsabilidade dele. Mas aquilo era um álibi, era uma forma de jogar ele para fora. Agora que ele tem 9 anos, ninguém vai julgar a gente. Ele já está com idade de assumir responsabilidade. Mete ele para pastorear a ovelha e joga ele. E ele tinha que ficar 7 dias fora, 8 dias fora, 15 dias fora. E o pai fazia isso. Vai que uma ursa e um leão mata ele. Só que o pai maior, aquele que Davi ia para o templo para estudar a Torá, percebeu a malandragem. E aí sabe o que aconteceu? Esse pai maior foi lá e deu um dom para Davi. Que dom? Ensinou ele a tocar um instrumento musical. Ensinou ele a tocar um instrumento musical. Então quando Davi ia para o campo, aleluia, e ele se sentia sozinho, ele pegava aquele instrumento e quando ele tocava, vinha alguém lá de cima e dizia assim, você não está sozinho, alabraçuca e bedequea sub raça, eu estou junto com você, eu estou aqui pertinho de você. E toda hora que ele tocava esse instrumento, a glória descia, a presença de Deus descia, e aquela depressão, aquela opressão, aquela solidão dava lugar para um ambiente cheio de alegria, cheio de festa. Davi, ainda que não visse no mundo físico alguma coisa, ele via que no mundo espiritual alguém muito amado estava presente. Observe, mesmo que Jessé e a família criasse situações para Davi se sentir muito mal, Deus criava por trás outra, para ele se sentir bem. Por mais que aquela família toda trabalhasse contrariando a vontade de Deus para que Davi se sentisse um homem depressivo, doente, ou talvez até morresse, Deus criava uma outra situação. Deus ensinou ele a tocar harpa, para que quando ele tocasse, a presença de Deus vinha e enchia o coração dele, e ele não se sentia mais doente, ele não se sentia mais sozinho, ele se sentia cheio do Espírito Santo, ele se sentia tão feliz, aleluia, que naquele período que ele estava fora da casa dele, ele sentia que era o momento em que estava mais feliz na vida. Por quê? Porque a presença de Deus estava com ele. Mas a expectativa do pai era que algum dia desse aparecesse uma ursa e leão e matasse. Mas não é que apareceu. O pai teve a primeira tentativa de tornar ele um homem depressivo, não conseguiu. Deus foi lá e ensinou ele a tocar instrumento. O pai agora teve a segunda tentativa. Um dia vai aparecer uma ursa e vai matar ele. Apareceu, só que o outro pai estava lá. Então quando apareceu, o pai entrou nele, pegou a ursa, arrancou a cabeça da ursa, matou a ursa, aí matou o leão. E aí Davi foi contar pro pai, pai, eu estava lá no campo, pai. Aí apareceu a ursa e o leão. E aí, filho, o que aconteceu? Eu não sei. Alguma coisa entrou dentro de mim e eu matei a ursa e eu matei o leão. Então Davi,
cresce. E ele cresce, matou a ursa, matou o leão. E ele cresce nessas condições. Em que condições? Em condições de que ele não sabia o que era ter um pai na terra. Ele não sabia o que era ter uma mãe na terra. Ele não sabia o que era pegar bolinha de gude e jogar com os irmãos. Ele perdeu toda a estrutura. Ele cresce assim. Porém, por mais que ele cresça nessa situação, paralelamente a isso, ele cresce sabendo que tem um pai maior. Sabendo que tem um Deus que se preocupa com ele. Sabendo que existe alguém que defende ele, sabendo que tem alguém que se preocupa com ele, sabendo que tem alguém que toma a frente quando ele precisa, sabendo que tem alguém que vai tomar a frente a hora que ele tiver com problema. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo abrir a cabeça de alguém e dizer: escuta, o mundo pode não dar nada para você, você pode perder tudo, mas tem alguém lá em cima que se importa com você, tem alguém acima que se preocupa com você, tem alguém lá em cima que quando você precisar, ele vai estar junto com você. E Davi descobre que além do pai Jessé, ele tem Iavé. Ele tem o pai do céu. Aí Davi descobre que tem uma profecia sobre a vida dele, que está em Isaías 45. O bichinho de Jacó. Aquela profecia que Deus diz: ainda que você não me conheça, farei grandes coisas por você. Ainda que você não saiba quem eu sou, eu estarei contigo. Alabraçube de que a sábia. Ainda que você não me conheça, eu te conheço. Ainda que você não me escolha, eu vou te escolher. Aquela profecia de Isaías 45, aonde Deus diz: ei meu Jacó, ei meu pequenininho, ei meu filhinho, você não me conhece, mas eu te conheço. Você não me escolheu, mas eu escolhi você. Você não tem importância para eles, mas para mim você é muito importante. E Davi descobre esta profecia. E quando Davi descobre isso, ele amadurece. Ele fica grande. Ali ele é curado. Ali ele é curado. Ali Davi diz: se minha mãe não me quis, meu pai não se importou, se os meus irmãos não deram atenção para mim, agora eu entendi que isso não é motivo para mim parar a minha vida. Eu tenho alguém maior que se importa comigo. Eu tenho alguém maior. Eu tenho alguém por que lutar. Eu tenho um motivo para seguir. Eu tenho um motivo para continuar. Eu tenho um motivo. Eu tenho um grande motivo para continuar. E qual é o motivo, Davi? Eu descobri que tem um pai muito poderoso. Quando Davi descobre que tem esse pai manda chamar ele. Um belo dia, um profeta, no seu tempo, é convidado por Deus a ir à casa desse homem, chamado Jessé. Aquele homem que passou a vida desprezando o menino. Aquele homem que passou a vida fazendo de conta que o menino não vale nada. Aquele homem, aquela mãe que desprezava o menino, aqueles irmãos que falavam: não, isso aí não vale nada, isso não vai dar nada, isso não serve para nada. Aquela mesma casa que não tinha importância aquela pessoa ali dentro. É essa casa que ia ser visitada. Era essa casa que Deus disse: ei profeta, tenho uma missão para você. Eu tenho uma casa para você visitar.
Não, profeta, não é a casa do rei, não. Não é a casa do mega empresário, não. Não é a casa do mais intelectual da cidade. E aonde eu vou, Senhor? Vai na casa do desprezado, vai na casa do repudiado, vai na casa daquele que não sabe que tem pai, vai na casa daquele que não sabe que não tem mãe, vai na casa daquele que não sabe, que não tem família. Vai lá. E o que eu vou falar lá, Deus? Vai até lá. Senhor Deus, mas tem um pai lá, tem Jessé. Não, meu filho, ele não entendeu a missão dele. E por causa disso tem um menino lá muito prejudicado. Por ele não ter entendido o propósito dele, por ele não ter entendido a missão que eu dei para ele, tem alguém lá dentro sofrendo muito. E o que você vai fazer, Deus? Eu vou ser pai de alguém aí. Vai lá que eu quero que você anuncie naquela casa que eu vou ser pai dele. Aleluia. E Jessé pega o chifre cheio de azeite e parte para a casa de Jessé. Quando ele chega lá, Jessé corre para ele e começa a apresentar para Samuel um monte de filhos. Traz o mais bonito. Jessé olha e fala, deve ser esse aqui. Deus sopra no ouvido de Pedão, Jessé. Samuel pensa que é aquele. Deus sopra no ouvido de Samuel. Nele não. Como não? Você não está vendo ele? Estou vendo bonito, forte, grande, cabelo feito, unha feita, inteligente, formado, tá bom filho. É ele. Não sei não. Ele corre lá atrás do outro. Aí lá vem o outro. Lá vem Abinadab. Sou eu. Deus fala para ele também não. Mas Deus é ele. Fez 2 faculdades. Fala inglês. Cresceu em boas condições. Tem uma boa estrutura. Não é ele. Ele é meu filho, mas não é ele. Lá vem Abinadab. Lá vem Samar. É ele. Não é ele também. Aí Deus dá uma bronca em Samuel dizendo, escuta, você está olhando com os olhos humanos, é para olhar com os olhos espirituais. Aí Deus fala para Samuel, você já viu tudo, mas pergunta para ele, que se tem outro. Jessé estava tentando esconder. Jessé se calou e disse, não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Porque os 7 filhos que Jessé apresentou era dele. Mas Davi também era dele, porém com outra mulher. O que ele fez? Ele ocultou. Ele falou, vou ficar quieto, não vou falar nada. Deixa Davi lá. Mas o que eles não sabem é que o pai lá de cima é pai de todos. O que Jessé não sabia é que o Davizinho, ele também tinha pai. Podia não ser Jessé, mas tinha alguém lá de cima. E ele mandou chamar, chama ele. E lá vem ele. Você faz ideia da cabeça do menino? É eu mesmo? Você faz ideia? Agora olha ele abrindo a porta. A mãe e o pai. Oi, mãe. Pensa, pai. Ninguém responde. Aí ele passa pelos irmãos, tudo olhando para ele de cima e embaixo. Você faz ideia da cena? E ele põe sons. Quem me chamou? Não estou entendendo. Quem me chamou? O que foi? E aí o profeta está na frente dele. Só que você precisa entrar na cultura do povo hebreu. O fato de estar na casa de Jessé, um profeta levantado por Deus, reconhecido publicamente pelo sacerdócio da época, entende-se que aquela presença humana, fisicamente, daquele homem na casa, representada pelo reconhecimento do sacerdócio espiritual como profeta, significa que a própria presença de Deus estava naquela casa. Então aquela figura do profeta, na cabeça dos irmãos de Davi, na cabeça de Jessé, na cabeça da mãe, na cabeça dos vizinhos, que o profeta estava ali, na cabeça deles,
era porque Deus ia escolher alguém. Como tinha passado 7 e não era, e Davi entra por dentro da porta com aquela cara de não sei o que está acontecendo, de desentendido, mas no fundo ele está sabendo. E aí quando ele chega, o que foi? Aí Deus grita, está lá no texto, no ouvido de Samuel: Samuel, rápido, pega o meu chifre e unge ele. É este. Eu fico imaginando a cabeça de Jessé. É este quem? O filho de Jessé? Ele disse: não, estou mandando você ungir, porque Jessé não quis ser pai, mas eu vou ser pai dele. Naquele momento, quando ele recebe a unção, ele recebe a paternidade espiritual. Naquele momento, Deus diz para Jessé: Jessé, a partir de hoje, não precisa ser mais pai dele não. A partir de hoje, eu vou ser pai dele. Naquele momento, Deus recebe naquele momento, Davi recebe a paternidade espiritual. Naquele momento, é transferido a paternidade espiritual de Jessé para Davi. Jessé não entendeu que ele tinha um filho abençoado em casa. Jessé não percebeu que aquele filho torto, ele era a bênção. Jessé não percebeu que aquele filho que achava que não ia dar nada, ele era a bênção. Aquele pai que olhava aquele filho: não, esse aí é o que mais me dá problema. Ele nem sabe que é o que vai cuidar dele na velhice. Lá para cobol delebra caia sub raça liquipreque para cobol delebra naia caia sábia liquipide que atuia caia sub cápia ele a sub de cápia. Sabe aqueles irmãozinhos, aqueles bonzinhos, aquele que diz: não, isso aí, o meu irmão, só dá problema, isso aí é uma merda danada, isso aí é um inferno danado na minha casa. É ele que quando crescer vai dar comida para os outros, é ele que vai emprestar dinheiro para os outros, é ele que vai acolher os outros, é ele que vai ajudar os outros. Está tudo programado. Ninguém está percebendo que aquele ali não é o problema, ele é a solução. É nele que vai nascer a honra. É nele. É nele. Sabe aquele parente que todo mundo diz: isso aí não vai, essa casa não vai virar nada. É ela que vai ser a solução. Sabe aquela família no meio da família que todo mundo, que vira notícia, sabe aquela família no meio da família que vira notícia? Todos os familiares falam dele. Quando tem churrasco, de quem eles vão falar? Daquela casa. Tem Natal, de quem eles vão falar? Daquela casa. É o parente que dá tudo errado, é a família que dá tudo. É dele. Já viu? Já viu quando você, que tem aquela família, que o filho daquela pobre coitada dá tudo errado? E aí quando tem um churrasco, junta toda a família, vamos falar dos filhos dela? Vamos falar dos filhos dela. Porque os meus estão bem. O meu está no Univap, o meu está na ETEP, mas o dela não presta. Eu vim entregar para você assim, olha aqui para mim. Eles não sabem que é ali que está a solução. É aquele, olha aqui para mim, é aquele doido que vai pregar para os outros. É aquele doido ali que vai falar de Jesus para os outros. É aquela casa ali que vai ser abençoada pelo Espírito Santo. É aquele casamento ali que vai ser levantado e vai servir de exemplo lá na frente. Alabra sub de que a sábia, lecopou de lebra cai a sábia. Por quê, pastor? Porque agora ela tem um pai. Aquela casa recebeu um pai. E não era Jessé. É o pai lá de cima. Porque o pai daqui de baixo pode errar, mas o de cima
Não, aqui não. Sou criança, não. Olha aqui para mim, o pai daqui de baixo pode errar, mas o de cima... O pai daqui de baixo, por causa de rabo de saia, ele sai pela porta da frente e nem lembra que tem criança lá dentro. Mas o lá de cima não abre a porta e sai de casa. O lá de cima protege, sustenta, cuida, alimenta. O lá de cima não abandona. A labra sube de que a sábia. O pai da terra não consegue, mas o pai de cima. O pai da terra vê na biqueira e diz: uma hora a polícia vai matar. O pai do céu aparece e diz: vai ser pregador da palavra. A família da terra, a hora fala: não, aquilo ali não vai dar em nada, nunca vai chegar em lugar nenhum. Aí vem para a igreja, é batizado, vem o pai do céu e diz: vai ser universitário. Vai trabalhar em multinacional. Não, Deus, você não está entendendo, Deus. Você já viu a situação dele? Não. Você vai ver o que eu vou fazer na vida dele. Davi acabou de conquistar o pai do céu. Só que o que acontece com Davi? Ele é ungido rei. Ele é ungido. Ele recebe a unção de paternidade. A Bíblia diz que Deus, quando Davi foi ungido, ele assenhorou-se de Davi. Ele dominou Davi a partir daquele momento. A partir daquele momento, Deus dominou Davi. E agora Deus se torna pai. Agora Deus se torna responsável pelos acertos e pelos erros de Davi. Agora Deus diz: quando você errar, quem se responsabiliza para te educar sou eu. Quando você acertar, quem se responsabiliza para te gratificar sou eu. Então, se você honrar, quem te dá as palmadas agora sou eu. Se você acertar, quem te abençoa sou eu. Deus agora é pai. Quer dizer, a paternidade que Davi recebeu agora é: se você acertar, eu te dou presente. Se você errar, eu te dou uma cintada. Quer dizer, Deus virou pai de Davi. Só que Davi, por mais que ele tenha recebido essa unção, por mais que tenha descido a glória de Deus sobre a vida dele, ele continuou com esse buraco dentro dele. Porque uma coisa é o espiritual, outra coisa são as coisas humanas. Ele recebeu a grande reconhecimento, ele recebeu a grande profecia, mas continuou Davi com aquele buraco. E Deus precisava tratar com isso. E para tratar com isso, Deus permite que Davi entre num longo período de erros. Um erro atrás do outro. Um erro mais grave que o outro. E Deus tentando conduzir Davi a entender que agora ele tem pai. Ele não está mais sozinho. Mas Davi descamba. Por um tempo ele acha que ele pode sair fazendo o que quer. Só que Deus está sempre com a rédea na mão. E todas as vezes que Davi ultrapassou o limite, Deus puxou a corda. Você nunca sentiu isso? Ele trouxe você para a igreja, ele batizou você nas águas, ungiu você, assumiu ser seu pai. Solta você, mas toda vez que você passa do limite, ele não puxa a rédea. Porque ele age como pai. Por isso que em Hebreus capítulo 12 ele fala: suporte todas as dificuldades que eu permito contra a tua vida como uma disciplina. Pois qual pai que não corrige seus filhos? O próprio Deus diz: eu sou seu pai. E do jeito que o pai na terra às vezes puxa, eu também puxo. A diferença é que seu pai pode puxar errado, eu nunca erro. Às vezes o pai terreno pode falhar numa decisão. Às vezes o pai terreno pode falhar numa decisão. Às vezes o pai terreno pode falhar numa interpretação. Mas Deus erra. Deus não erra. Deus puxa certinho e na hora certa. E Davi agora segue o caminho. Davi, ele comete tantos erros graves, que dentre todos os erros que ele cometeu, o mais grave de todos, que leva ele numa crise espiritual com Deus, foi quando ele se apaixona por uma moça, e apaixonado por ela,
ela casada, com família, ele não mede esforços para ter aquela moça para ele. E o que ele faz? Cria uma situação, mata o marido da moça para ficar com a moça. Agora, como pode um homem, segundo o coração de Deus, tomar uma atitude tão trágica? Diga graças a Deus. Mas como é que Davi não ia cometer uma insanidade dessa? Qual era o conceito que ele tinha de família? Nenhum. Qual era o conceito que ele tinha de paternidade? Nenhum. Qual era o conceito que ele tinha de princípios, de valores? Nenhum. O pai dele transou com uma moça. Ele foi gerado nessas condições, cresceu num ambiente que nunca foi respeitado, nunca teve pai nem mãe. Então, quando ele olhou para aquela família e disse, eu quero ela para mim, ele não pensou que ali tinha uma família, ele não pensou que ali tinha uma mãe, ele não pensou que ali tinha um pai, ele só pensou, quero para mim. Esses princípios, esses valores, para eles pouco interessava, ele nunca teve isso. É por isso que Deus conserta a gente, gente. Quando você não tem princípios, quando você não tem padrão, quando você não tem valor, é a hora que Deus faz tudo o que for preciso para você aprender que princípios e valores são importantes. É a hora que Deus tira o carro, tira a casa, tira a família, cai doente, perde as coisas. É a hora que começa a sofrer, por quê? Porque não tem padrão. Não tem princípio nenhum. Não tem valor nenhum. Mas continua sendo filho. Então Deus vai fazer de tudo para criar esses princípios, esses valores, mas a única maneira de condicionar essa pessoa a ter isso é sofrendo. Se tem uma coisa que faz um ser humano ser reconstruído nos seus valores, é sofrimento. Se tem uma arma que Deus usa que faz o ser humano baixar a bola, é a dor. Se tem uma coisa que faz um ser humano voltar para a posição e quebra o nariz do ser humano, é a mão pesada de Deus. Se tem uma coisa que faz uma pessoa curvar a cabeça e dizer, me perdoe, é a dor. A dor é uma ferramenta nas mãos de Deus que parece um diamante. A dor e o sofrimento são armas na mão de Deus, que em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 28, capítulo 8, 28, Romanos 8, 18, 1 Pedro 4, 12, tem mais de 50 versículos bíblicos, onde Deus fala que sofrimento faz parte de uma profecia. Tanto que ele declara, quando o sofrimento bater na tua porta, não se preocupa. Eu estou usando isso para levantar a sua vida. Eu estou usando isso para mudar a tua vida. Eu estou usando isso para trazer você de volta. Por isso que Romanos 8, 18 diz, o sofrimento que você passa no presente momento, agora você não entende, mas vai revelar a glória de Deus. Deus usa o sofrimento para amassar o barro. Deus usa o sofrimento para colocar a casa em ordem. Deus usa o sofrimento para posicionar uma pessoa. Deus usa o sofrimento para fazer alguém se arrepender e pedir perdão. Sofrimento na mão de Deus nunca foi para destruir a vida de ninguém. Romanos 8, 28, ele diz, estejam conscientes de que eu uso todas essas circunstâncias com a intenção de beneficiar, nunca de maltratar, aqueles que eu chamei segundo o meu propósito. Em Hebreus, no capítulo 12, se eu não me engano, versículo 13, diz o Senhor, talvez no tempo presente você não entenda o porquê que eu estou causando essa dor, mas descansa, ali na frente vai produzir fruto. Se tem uma coisa que eu aprendi com a Bíblia, é que dor, sofrimento, provação, para o mundo, é o mundo caindo na cabeça. Para os filhos de Deus, são pontes. Quando bate na tua porta é porque tem coisa vindo aí. Quando bate na tua porta é porque tem coisa nova de Deus aí. Quando bate na tua porta é porque vai ter coroa na sua cabeça. Quando bate na tua porta é porque Deus vai exaltar. Quando bate na tua porta é porque Deus vai colocar as coisas no caminho certo. Diga graças a Deus. E aonde você quer chegar com isso, pastor? Que esses erros de Davi levaram ele a construir o Salmo 28. Por quê, pastor? Porque esse Salmo 28, presta atenção que eu vou concluir. Esse Salmo 28, ele é escrito por Davi quando ele está muito doente.
E qual o fator da enfermidade de Davi? O fator da enfermidade de Davi, quando você vai estudar o Salmo 28, ele é construído com base no pecado que Davi cometeu. Porque quando Davi comete esse prejuízo com Deus e faz o que ele fez para Urias, ele acarreta tanta indignação, tanto na família dele, quanto nos vizinhos, quanto na sociedade, os oficiais que trabalham com ele no reino. A cidade inteira se levanta. Israel repugna Davi. Israel repudia Davi. Israel inteiro faz uma pergunta para Deus: o Senhor escolheu um assassino? O Senhor escolheu uma maldição? Quando Deus levanta o profeta Natã, em 2 Samuel 16, para conversar com Davi, Natã vai lá e diz: Davi, você ultrajou o nome de Deus, e por causa disso, o filho que você teve com Betseba vai morrer, e a sua família vai ser amaldiçoada. E o que vai acontecer? A sua filha será estrupada pelo seu filho, e o seu filho mais velho vai matar o seu filho mais novo, e você terá um final triste. Quando Davi recebe essa profecia, ele está saudável, casado, rei de Israel. Quando ele constrói o Salmo 28, é porque ele passou por todo esse período sofrendo na mão das pessoas, sendo julgado por elas. Ele passou tudo o que ele passou quando ele era criança. Ele passou como rei, pelo erro que ele cometeu. Desprezado, ofendido e doente. Davi estava tão doente quando ele construiu o Salmo 28 que ele não conseguia nem sair da cama. Não, irmão. Não se preocupe com a doença de Davi. Quando ele construiu esse salmo, o que ele menos se preocupava era com a doença. Quando Davi construiu esse salmo, o medo dele era ele, nas condições que ele estava. Ele não tinha força para se defender, não podia confiar em ninguém. Todos os oficiais que trabalhavam com ele, grande parte deles queriam a morte dele. A família de Davi queria a morte dele. Os filhos de Davi queriam a morte dele. Davi estava numa situação que ele não tinha como se defender, e ele estava doente, profundamente debilitado na cama. Pastor, o que você quer dizer? Não tinha quem salvasse Davi dessa situação. Você já imaginou aquelas situações que ninguém resolve? Ei, olha aqui para mim. Você já imaginou aquelas situações que ninguém resolve? Tipo Daniel para ser jogado na cova do leão, preso. Tipo João Batista dentro do cárcere, vão cortar sua cabeça. Tipo Lázaro, morto há 4 dias. Sabe aquela situação, filho? Acabou. Ninguém resolve. Ninguém. Presta atenção que eu vou concluir, me dá mais 5 minutos. Eu vou lá em Lamentações capítulo 3. Você vai lá no versículo 40. No 38 Deus diz: todas as desgraças que ocorrem sobre a vida de um ser humano enquanto vive na terra, ocorrem pelas mãos de Deus. No 40 Deus diz: quando você está nessa situação, refreia a tua língua, corre para debaixo de Deus, grita: pequei contra ti. Quem sabe haverá misericórdia. O texto diz: quem sabe haverá misericórdia. No versículo de número 44, 45, o Espírito Santo diz no texto: ei, clamo a ti, mas o Senhor não ouve. Parece até que o Senhor se escondeu atrás de uma nuvem para não ouvir minhas orações. Até Deus não quer saber. Até Deus está atrás de uma nuvem dizendo: deixa ele chorar. Deixa ele chorar para aprender. Deixa ele chorar. Deixa ele chorar. Até Deus está dizendo: precisa passar por isso. Precisa passar por isso para entender onde ele errou. Mas quando Jeremias fala de Lamentações 3,57, filho, entre o 40 ao 57, meu filho,
Quando chega no 57, o camarada está dentro do sepulcro, dentro da cova, dentro do poço, do fosso. E lá, diz o texto, em Lamentações 3,57, quando eu estava lá, dentro da sepultura, no fundo do poço, ninguém ligava para mim. E lá, quando eu achava, no meio da escuridão, que até Deus tinha esquecido de mim, eu clamei. E quando eu clamei, vi uma mão entrando dentro da sepultura. E Deus entrou com a sua mão e me tirou lá de dentro. Eu estou falando desse nível de paternidade. Eu estou falando de um Deus que deixou chegar nessa situação. Eu estou falando de um Deus que ficou atrás de uma nuvem, porque era importante o silêncio de Deus. Às vezes o silêncio de Deus é importante para a gente tomar consciência das besteiras que a gente faz. Às vezes o silêncio de Deus é importante para fazer com que algumas pessoas parem de andar tomando decisões sem a vontade de Deus. Às vezes o silêncio de Deus é importante para fazer com que algumas pessoas orgulhosas, metidas, teimosas, arrogantes, mudem o seu comportamento. Às vezes o silêncio de Deus é importante, porque no silêncio de Deus atrás de uma nuvem, isso não quer dizer que Deus está batendo palma pelo sofrimento. Ele só está em silêncio, mas ele está observando. O fato de Deus estar em silêncio não quer dizer que você está sozinho. O fato de Deus estar em silêncio é porque Deus está permitindo as coisas acontecer para você aprender. Mas Ele tem limite. Quando chegar a hora Ele fala. Quando chegar a hora Ele enfia a mão dentro da cova e tira. Quando chegar a hora Ele enfia a mão dentro do poço e tira. Tem gente aqui que está no silêncio de Deus, mas quando você achou, agora vai acabar, a mão de Deus entrou e mudou a situação. Aleluia, aleluia, aleluia. Davi estava nessa situação, no silêncio de Deus, com medo, mas não era da doença, é da situação que ele foi levado. E agora Davi está com medo de morrer tragicamente na mão das pessoas que desejam a destruição dele. Ei, pera, olha aqui para mim. Por favor, presta atenção aí, obreiros. Por favor, cuide de andar na igreja. Olha aqui para mim. Presta atenção. Eu não estou falando de alguém saudável. Alguém aqui já ficou acamado, sem condições físicas para levantar. De se chegar alguém, pegar uma faca para te matar, você não vai ter força nem para levantar um braço. Alguém já ficou assim? Todo inflamado. Davi estava em condições que ele não tinha como se defender. Ele estava morrendo de medo. Que Deus silenciou tanto com ele, tanto, que ele chegou a pensar que Deus deixou ele naquelas condições para que o inimigo tocasse na vida dele. Mas não. Deus, ele silenciou sim, mas não permitiu que ninguém se aproximasse. Deus silenciou sim, mas não permitiu que ninguém se aproximasse. Eu vou repetir para ver se tem alguém inteligente aqui. Ele silenciou sim, beleza, está quietinho, olhando, mas não permitiu que ninguém se aproximasse. Pastor, o que você está querendo dizer? Ele está dizendo, é meu filho, eu tenho a cinta, eu bato sim, mas quem tocar vai se ver comigo. É meu filho, eu tenho a cinta, eu bato, eu castigo, eu puno, eu fico calado, mas se o outro tentar armar, vai se ver comigo. Pastor, o que é isso? Vamos, gente, olha aqui para mim. Você não notou que ele te leva igual Miriam? Ele leva você, deixa a lepra te pregar, sacode você, você busca ele, ele não fala nada, fica por trás da nuvem em silêncio, mas você não nota que mesmo assim, você vê várias coisas acontecendo, mas ele não deixa seu fim.
Você passa pertinho do fundo do poço, mas você sente que a mão dele está por baixo. Você notou isso? Quase, 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 só quase, mas não cai, só quase, mas não morre, só quase, mas não é destruído, só quase, mas não acaba. Você notou? É quase, não é quase de sorte, é quase, porque a mão dele ainda está trabalhando. Olha aqui para mim, presta atenção aqui. Presta atenção. Por favor. Quando Davi estava nessa situação, caiu a ficha dele. Presta atenção. Olha aqui, filhão. Doente. Nessas condições que eu estou pregando aqui. Se tem uma coisa que faz um homem pensar é quando está doente deitado. Não tem o que fazer. Sim ou não? Ali ele fica. Não devia ter feito isso. Não devia ter feito aquilo. Não devia ter xingado minha mulher. Não devia tratar meu filho assim. A doença tem uma sabedoria tão grande. O sofrimento tem uma sabedoria tão grande. Que se pega uma pessoa internada, com poucos dias da morte, leva um gravador para você ver o que a pessoa fala. O que sai de frase de profunda sabedoria é incrível. Uma pessoa que nunca amou manda você amar. Tem que amar. Você fica olhando e fala, gente, não, o que aconteceu? Se eu pudesse, eu procurava tal pessoa e abraçava. A doença, ela tem uma sabedoria para colocar as pessoas na posição correta. Por isso que Davi estava lá. Eu falei, meu Deus, até os 16 anos eu fui tratado assim. Quando eu fiz 16, Samuel me ungiu. E quer dizer, o meu pai na terra nunca ligou para mim. Dos 16 para frente, eu descobri que eu tenho um pai. E agora, eu descobri que decepcionei ele. Eu decepcionei o meu pai. Eu não tinha um pai, agora tenho. E o que eu tenho, eu decepcionei. Caiu a ficha dele. Ele deitado na cama pensou. Pensou o que, pastor? Por um tempo, Davi se esqueceu que ele tinha um pai. Deitado na cama doente, ele... Me recordo. Do que, Davi? Do dia que eu fui ungido. E o que você recordou? Que eu tenho pai. E o que quer dizer? O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? É muito simples. 2 Coríntios capítulo 12. E disse o apóstolo Paulo a mesma coisa que disse Davi. Roguei a Deus, tira isso de mim. Deus disse, não, é necessário que você passe. A minha graça te basta. Paulo disse, então aprendi. Aprendeu o que, Paulo? Que quando eu estou deitado é porque eu estou de pé. É porque é na minha fraqueza que Deus manifesta a tua glória. Então Paulo também percebeu, eu tenho pai. E aí o que Paulo faz? Vai lá em 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4, Paulo abre a boca e diz... Chegou a minha hora. Hora do que, Paulo? Vou ser entregue à morte. E aí, Paulo, o que tem isso? E aí, que eu combati um bom combate e guardei minha fé. Paulo, não estou entendendo o que você quer dizer. Ele quer dizer, tenho pai. Aleluia. Porque até aqui ele me guardou. Até aqui ele me protegeu. Até aqui ele me ajudou. Ainda que muitos me traíram, muitos me desampararam, ele foi igualzinho, foi com Davi. Ele foi até o último dia comigo. Eu espero ter conseguido cumprir minha missão. Eu tentei conduzir vocês ao culto a entender uma coisa. Que assim como Davi, todos nós temos um pai. Mas assim como Davi,
Um dia um homem de Deus ungiu a cabeça dele. Um dia um homem de Deus batizou você nas águas. E no dia que você foi batizado, o Espírito do Senhor te ungiu. Em Lucas 4,18. E naquele dia foi oficializado: Davi, eu vou ser seu filho, eu vou ser seu pai. Naquele dia que você foi batizado, você também recebeu um pai. Só que assim como Davi, nós também podemos ter pais humanos, mães. Talvez a gente passe pela vida não alcançando tudo que a gente esperava a respeito dessas pessoas. Talvez por causa dessas pessoas, sejam pais, sejam mãe, ou pessoas que você acreditou amor e confiança, talvez você vá se decepcionar. Mas o que Deus fez Davi lembrar no dia que ele estava escrevendo o Salmo 28 é: esqueceu de mim? Esqueceu do quê, pai? Esqueceu de quem te escolheu? Jessé pode ter falhado com você, mas eu não falhei com você. Jessé pode ter falhado com você, mas eu não falei com você. Naquele dia que você foi batizado, você não notou que de lá para cá tem alguém te ajudando? Você não notou que de lá para cá tem alguém dando livramento para você? E você notou que essa pessoa que está te ajudando não te cobra? Pastor, o que você quis fazer? Eu quis lembrar você que você tem pai. E ele não falha. E sabe o que ele mandou dizer? Eu sou o suficiente. Por isso, se alegra. Se alegra na sua ofensa. Se alegra na perseguição. Se alegra na prova. Se alegra na luta. Se alegra quando todo mundo te enganar. Se alegra quando você se decepcionar. Se alegra porque você me tem. Você me tem. Olha aqui para mim. Por favor, me dá mais um minuto. Olha aqui para mim. Hoje eu vim para cá e fui para Jaquereí. E eu subi no altar com uma única vontade. Eu subi com uma única vontade. E pedi a Ele que me desse a sabedoria para isso. De pregar uma mensagem espiritual. Que levasse as pessoas a entender que hoje é o dia dos pais. Mas também é dia dele. E muitos de nós precisamos entender o valor dele. Ele não é o pai para quando a gente está morrendo. Ele não é um pai só para quando você está doente. Ele não é um pai só para pagar as contas que você não consegue pagar. Ele não é um pai só para abrir aquela portinha que você precisa. Ele não é um pai para correr atrás do filho que você não controla. Ele não é um pai que só serve para isso. Eu quero que a Leão de Judá, o meu ministério, eu quero que lá em cima ele saiba que eu entendo isso. Que muitos de nós, e muitas igrejas, perderam a presença dele. E vivem cheias de emoção. E confundem essa emoção com a presença do Espírito Santo. E os milagres não acontecem. Casamentos são destruídos. Vidas são destruídas. Famílias são destruídas. E todo mundo está na igreja. E mesmo perto de Deus, na igreja, todo mundo sofrendo.
Por que isso está acontecendo? Porque a igreja precisa se lembrar que Ele também tem sentimentos. Ele também gosta de ser enaltecido. Ele gosta quando um filho procura Ele, não é só para pedir, mas para dizer para Ele, obrigado. Obrigado pelos momentos que o Senhor me livrou da doença. Obrigado por ter tido 2 anos de pandemia e na minha casa ninguém morreu. Obrigado pela mesa farta que o Senhor me dá. Obrigado pelo gás que você paga. Obrigado pelos clientes que o Senhor manda para mim durante o mês. Obrigado pelo pagamento no final do mês. Obrigado por me dar condições de manter meu filho estudando numa escola boa, enquanto ninguém consegue. O Senhor tem me dado condições para isso. Obrigado por estar protegendo meu filho, ainda que ele esteja numa vida completamente confusa. O Senhor está com as mãos nele e não deixa que nada de mal aconteça com ele. E o Senhor um dia vai levantar ele. Obrigado, Senhor, por proteger meu casamento. Obrigado, Senhor, pelo castigo que o Senhor me deu. Me fez entender onde eu errei. Obrigado, Senhor, por permitir perder o que eu perdi. Se eu não perdesse, eu não ia entender aonde eu falhei. Obrigado, Senhor, pela enfermidade que o Senhor permitiu eu ter. Foi nessa enfermidade que depois da cura, eu percebi que eu poderia ser um ser humano melhor. Obrigado, Senhor, por me dar uma igreja onde eu possa congregar. Obrigado, Senhor, por me dar uma casa que eu possa amar e eu possa lutar por ela. Obrigado, Senhor, por salvar as almas da minha família. Obrigado, Senhor, porque ainda tem pessoas na minha família que não reconheceram Jesus como Salvador, mas através da minha fé, eu tenho certeza que o Senhor vai salvar eles. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. É isso aí. É isso aí. Bate palma para ele. Bate palma para ele. Olha aqui para mim, todo mundo, por favor. Da onde saiu isso no meu coração? Por favor, ouça o Espírito Santo. Deus me disse para mim, meu filho, abra o livro de 2 Timóteo 4, porque eu estava conversando com Deus. E conversando com Deus, eu falei algumas coisas que batem muito com 2 Timóteo 4. E estava escrito assim, preste bem atenção. Eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de vir julgar tanto os vivos quanto os mortos. E fará isso pela ocasião da sua manifestação pessoal mediante o reino de Deus, mediante tudo aquilo que cada um individualmente fez a favor ou contra a igreja. Ele julgará as atitudes das pessoas. Ele disse, prega a palavra, e insiste em tempo e fora de tempo. Ele disse para mim assim, faça o que você puder. O que você não puder, deixa que eu faço. Ele disse para mim, aconselha. Eu disse, é difícil fazer isso. Ele disse, repreenda. Eu disse, como é que eu posso repreender alguém numa sociedade que não aceita mais ser repreendido? Ele disse, tenha coragem e tenha paciência e ensine a sã doutrina. Eu disse, sã doutrina? Como eu posso ensinar a sã doutrina a uma sociedade que não sabe reverenciar o Senhor? Não sabe sentar num culto? Não sabe nem cultuar, Senhor. Como eu posso ensinar isso a uma sociedade que não sabe o valor de um culto? Como é que eu posso ensinar isso a uma sociedade que não sabe amar um culto, Senhor?
Uma sociedade que nunca leu na Bíblia um salmo que diz: me alegrei quando chegou o momento de ir à casa de Deus. É o momento mais importante da minha vida, ir ao culto. Eu me alegrei pela hora de ir ao culto. Eu me alegrei porque eu não estou indo para a igreja, eu estou indo cultuar. E cultuar não é vir na igreja, é receber o Espírito Santo. E ele então me explicou o que eu estava sentindo. Ele disse: porquanto chegará o tempo em que as pessoas não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentirão coceiras nos ouvidos. E tomarão por mestres a si mesmo, de acordo com as suas próprias vontades. E ele me disse: você está vivendo a profecia, meu filho. Eu avisei que você ia nascer num tempo onde as pessoas teriam coceira no ouvido para ouvir a palavra de Deus. Elas iam reclamar o tempo todo. Elas iam reclamar do horário, elas iam reclamar de tudo. Elas não vão suportar o ensinamento. Elas vão ouvir a sua pregação e elas vão ter raiva da sua pregação, porque elas serão exortadas do pecado e elas não vão mais valorizar o bom ensinamento, porque o que elas querem é um ensinamento que traz coisas terrenas, um ensinamento que cura, que paga conta, que troca roupa, que muda de endereço, mas não um ensinamento que muda por dentro. Ele disse: elas tomarão para si mestres falsos e seguirão outras doutrinas. Elas sairão da igreja quando confrontadas. Elas sairão da igreja quando repreendidas. Elas vão procurar mestres para elas que vão adoçar elas. Elas vão procurar igrejas que vão acomodar o coração delas de acordo com a vontade que elas querem viver. E eu perguntei: por que, Senhor? Porque você nasceu num tempo, filho, onde tem igreja de todo sabor. E a minha igreja, ela não tem sabor. Minha igreja é como água. É uma igreja pura e que pratica essa doutrina. E eles vão sair de dentro das igrejas procurando outros mestres e dizendo: Deus me mandou sair, Deus me mandou sair, Deus me mandou sair. Cheios de mentiras e de vaidades. E você será muito traído por causa disso. Ele disse no versículo 4, eu estava no 3, agora vou para o 4. Tais pessoas recusarão a dar ouvido à verdade e se voltarão para os seus mitos. O que são mitos, pastor? É como se fossem estátuas de ídolos que tem dentro do coração das pessoas, orgulho e arrogância. Os mitos da mente das pessoas, as ilusões delas. Elas não vão seguir aquilo que o anjo está falando, elas não vão seguir o que Deus está falando. Elas vão seguir as suas próprias vontades. Elas vão se recusar a ouvir a verdade. Se você tentar falar a verdade para elas, elas vão cuspir em você. Elas vão se levantar contra você. Elas vão se reunir para destruir o propósito que eu tenho na sua vida. Porque elas vão se recusar. Elas não vão aceitar ouvir a verdade. E ele disse para mim: tu, no entanto, mantenha seu equilíbrio e suporte esse sofrimento. Continue fazendo a obra como um bom evangelista e cumpre o ministério que você tem. E ali ele falou comigo: mantenha seu equilíbrio. Continue fazendo um bom trabalho. Suporte todos os sofrimentos e perseguições e calúnias e armações. Muitos vão trair, muitos vão descer do ônibus antes de chegar no final. Muitos vão descer em pontos de ônibus antes de chegar no final. Olha aqui para mim. A vida espiritual é como alguém que pega um ônibus no ponto inicial. Até o ponto final tem muitas paradas. O ponto inicial foi o dia do seu batismo. O ponto final é quando você partir dessa terra. Só que até lá existe um monte de pontos. E você pode ser seduzido a querer descer em algum deles. O problema não é descer no ponto. O problema é não dar tempo de chegar no final a tempo. E tem muita gente descendo do ponto antes. Muito obreiro, muitos homens de Deus dizendo: eu tenho ministério,
eu vou para tal igreja, Deus me mandou fazer isso. É muita gente, pessoas que são membros da igreja, Deus me disse que é para sair, e tudo mentira. Tudo são conversações de pessoas fora da igreja, sendo seduzidos por filhos malignos de Deus, arrastados e enredados por uma linguagem maléfica, e todos eles indo para Satanás, cultuarem igrejas que perderam a identidade de Deus. Muitos estão fazendo isso. Muitos estão fazendo isso. Muitos estão traindo as suas igrejas. Muitos estão traindo em nome de Deus as suas igrejas, se dizendo que o Espírito Santo mandou eles fazerem isso, se recusando a se submeter à vontade de Deus, se recusando a ouvir a palavra de Deus. E por quê, pastor? Por causa dessa mensagem que eu vim pregar hoje. Eles esqueceram que eles têm pai. E Deus me disse: você me representa contra o pai deles. E quando eles fazem isso com você, eles estão fazendo isso comigo. Mas eu quero que você se controle, seja equilibrado e cumpra o que eu tenho na sua vida. E aí no versículo de número 6 ele disse: quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta da libação, e no momento da minha partida se aproxima. Sendo assim, combato um bom combate, completei a minha corrida e perseverei na minha fé. O apóstolo Paulo está dizendo, através do Espírito Santo, para mim e para vocês. Ele diz: você é uma oferta de libação. Eu não te chamei para sorrir, eu te chamei para sofrer. Então termine a carreira acreditando em mim. Porque no final, quem vai colocar a coroa na sua cabeça não são eles, sou eu. Ele disse: agora está reservada a coroa da justiça, pois somente um justo juiz é que me concederá naquele dia a coroa da vida. E não somente a mim, mas certamente a todos que não traíram a igreja. A todos que não traíram. Isso me confortou. Isso me confortou. Porque eu tenho que ser pai. E eu não posso falhar como pai. Eu tenho que ser pai de vocês. E assim como você tem um filho em casa e você tem que lutar, eu tenho que lutar pelos filhos da igreja. E isso me confortou. Porque agora eu sei que eu não falhei com ele. Eu estou lutando todos os dias para que filhos não traiam a igreja, para que filhos não roubem a dignidade da igreja, para que os filhos não se rebelem contra a igreja, para que os filhos não armem ciladas contra a igreja, para que os filhos que eu cuido não mintam contra a igreja, para que os filhos não façam isso. Porque como pai, eu tenho conhecimento das Escrituras por representar Deus, para ter toda a consciência de que o final desses filhos é a condenação. E Deus não quer perder nenhum dos seus filhos para a condenação. E há muitos que estavam aqui, e os seus nomes já não estão mais no livro da vida, porque traíram a igreja e o propósito de Deus. E é uma luta, como pai espiritual, lutar pela vida das pessoas, sendo que elas não entendem o que é pai espiritual. E por elas não entender, isso machuca muita gente. Isso faz um pastor gemer. Porque Deus foi no pastor e disse: faça 4 coisas: aconselha, repreende, encoraja e tenha paciência. E fazer isso como pai espiritual é muito difícil. Porque o tempo em que um pastor era considerado pai espiritual foi há muitos anos atrás. E ser um pai espiritual
era motivo de grande orgulho, de grande honra. A gente era amado, porque as pessoas entendiam que era um pai. E aí, quando eu estava muito lá no meu mundo, Deus disse, olha o que Paulo fala: procurem vir ao meu encontro depressa, porquanto Demas, havendo a mais de mais o mundo, abandonou e se foi. Crescente também foi para Tito, também foi para Dalmácia. Só ficou Lucas comigo. Tiquito foi para Efésio. Quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade. Alexandre, que trabalha com bronze, prejudicou-me severamente. E Paulo diz que o Senhor não venha se esquecer do mal que ele fez para mim e para a igreja. E disse Paulo, tenha muita cautela, pois ele se opõe fortemente à igreja. É verdade isso. É verdade, quanta oposição contra a igreja, quanta oposição contra fazer um trabalho na igreja. Eu nunca vi uma era onde se encontra tanta oposição para ganhar almas, de tanta gente dentro da igreja. E Paulo escreve isso, olha aqui para mim. E Paulo escreve isso sabendo que no versículo 6 Deus falou para ele, está chegando o momento de você partir. Já imaginou Deus chegar para você e dizer, você vai partir logo? E você ainda não completou tudo? Paulo está falando nessas condições, ele está preocupado com a igreja. Porque ele está vendo que dentro das igrejas a oposição para fazer a obra é muito grande. Não se tem mais o respeito, não se tem mais admiração, não se tem mais esse cuidado. Então ser pai é muito difícil. Você quer ser pai, você quer ser pai das ovelhas, mas as ovelhas não querem você como pai. Elas ficam procurando o pai em todo lugar. Elas estão fazendo justamente isso que o Paulo falou. Elas sentirão coceiras nos ouvidos. Elas vão sair e vão buscar mestre para si mesmas, de acordo com as suas vontades. Elas não vão querer pai. Elas vão viver andando de um lado para outro, de um lado para outro, porque elas não querem pai. Elas querem outra coisa. É difícil você cumprir essa missão. Aí Deus me disse assim, Paulo disse assim, na minha primeira defesa, ninguém se fez presente para me ajudar. Pelo contrário, todos me desampararam. Contudo, que isso não lhe fique imputado como justiça. Com tudo que Paulo passou, tendo aquele sentimento de que parece que lutou, e não sabe se conseguiu fazer o que tinha que fazer. Com esse sentimento de perseguição, de abandono doente, ele fala para Deus, não impute eles o pecado. Eu nunca fiz uma oração para usar da autoridade sacerdotal sobre a minha vida, para Deus ferir uma pessoa. Perante o Santo Espírito de Deus, o Espírito Santo. Nunca usei da autoridade sacerdotal para apresentar uma vida a Deus e usar da minha autoridade concebida para dizer, derruba aquele telhado. E se eu o fizesse, Deus teria cumprido, como Deus cumpriu através das orações do apóstolo Paulo. Um sacerdote tem um peso muito grande. Se for um sacerdote que abriu a igreja debaixo de rebelião, como muitos abriram, brigam na igreja, arrasta meia dúzia de gato pingado, vão na esquina, abrem a igreja. E aí você vai lá saber a história da igreja, aquele pastor não abriu a igreja debaixo da bênção, é debaixo de rebelião. Ele fez aquilo que está em Coríntios, quando o apóstolo diz que nenhum obreiro faça o que o diabo fez no céu, se rebele contra o pastor da igreja, saia da igreja, carregue outras pessoas e abram igrejas. Isso é pecado grave diante de Deus. Porque quem faz isso fez o que o diabo fez no céu. O diabo também abriu uma congregação para ele. Diga graças a Deus.
E é assim que a gente se sente às vezes, desamparado, desanimado, triste, cansado, por querer ser pai, por querer assumir a responsabilidade de ser guardião de almas. E às vezes nessa batalha, Wagner, nessa batalha, a gente se sente assim. E aí eu estava assim de madrugada. Eu estava assim. E Deus me trouxe essa profecia dizendo: vai ter muita oposição, meu filho. Você vai ter muita gente te traindo, te levantando, armando contra você, te perseguindo, prejudicando. Porque o diabo não quer que você ajude eu a salvar as minhas almas. Por isso vão se levantar para tentar te parar. Isso está acontecendo em todas as igrejas. Aí ele disse no versículo 17: todavia, o Senhor permaneceu ao meu lado e me abençoou com forças, para que por intermédio desta mensagem eu fosse plenamente proclamado, e todos os que não são judeus, ao ouvirem, sejam libertos da boca do leão. Assim o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me conduzirá salvo ao reino celestial. A Ele toda a glória. Amém. E aqui Deus terminou falando comigo, dizendo para mim: agora vai lá e pega para eles o Salmo 28 e fala que eu terminei junto com você. Eu vou abençoar, eu vou ajudar, eu vou fortalecer, eu vou abrir os caminhos, eu vou conduzir você a terminar essa batalha. E não só você, mas continue pregando, para que eu salve da boca do leão muitos filhos e possa salvar tanto você quanto eles. Amém. E quando Deus terminou de falar isso, eu chorei. Chorei bastante. Feliz da vida. Por quê, pastor? Porque na vida, às vezes a gente precisa de um sentido para poder continuar vencendo. E Deus mostrou o sentido. Sabe qual é o sentido de tudo isso? Vocês. Vocês são o verdadeiro propósito de Deus. Então, eu vou dizer o que Paulo disse: combati um bom combate, guardei minha fé. Deus nos abençoou hoje. Recebe isso em nome de Jesus. Recebe isso em nome de Jesus. Diga para Deus no seu coração: eu tenho um pai de verdade. Está todo mundo feliz? Deixa eu falar com aquele garoto que está escrito um B bem grande, um L bem grande, um A bem grande, e em cima academia. É você. Fica de pé, meu filho. Fica aí mesmo. Tudo bem, meu filho? Qual o seu nome? Luan. Deus estava esperando